Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Olá, boa noite, querida Joseli. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui, então nós vamos também já dando boa noite para aqueles que nos acompanham, esses queridos irmãos que também querem estudar conosco. E hoje, meus irmãos, nós temos a nossa querida Joseli, que é do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis. Ela é estudante da doutrina e vai trazer o estudo da noite. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Deus nosso Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos que vamos aqui juntos, unidos numa mesma vibração, para que possamos aprender mais um pouco sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Pedimos, Senhor, que inspire a nossa irmã Joseli no estudo que ela preparou com tanto carinho para todos nós, e que nós estejamos atentos de coração e mente abertos para aprender e colocar em prática esses ensinamentos tão preciosos para nossa evolução espiritual. Agradecemos nossa mentora, Zilda Gama, e esses bons espíritos que estão sempre nos acompanhando. Jesus nos abençoe nesse trabalho da noite, a todos que estão assistindo e aqueles que só poderão assistir em outro momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, nossa querida irmã, a palavra é sua. Tá, muito obrigada, gente. Eu agradeço também a grande oportunidade de aqui estar com todos vocês. Né? Tivemos esse pequeno probleminha, mas graças a Deus pôde ser solucionado. Né? E que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento mesmo por essa oportunidade desse estudo tão importante para todos nós. Né? Então,
eu vou iniciar, né? Nós estamos estudando o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E nós vamos estudar hoje a afabilidade e a doçura, é o item 6 desse capítulo. Mas eu vou tomar a liberdade de retornar um pouco lá para o Injúrias e Violências, para o primeiro subtítulo, que foi Injúrias e Violências, né? Onde nós podemos concluir que a violência é um sentimento contrário à lei de Deus, que é de paz, e ela constitui um desregramento transitório, não é? Ela deixará de existir na Terra na medida em que nós adotarmos, né, para neutralizá-la, nós adotarmos a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação, a paciência, né? Sentimentos que nos farão merecedores de habitar este planeta depois que ele houvesse transformado pelo amor em um mundo melhor, porque é isso, né? Nós queremos realmente habitar um mundo melhor e sabemos que o nosso planeta está em transformação e a nossa intenção é alcançar esse mundo regenerado, né? Esse mundo de regeneração. Então, é onde nós precisamos trabalhar primeiro, né? Para todos nós. Né? Então, como o título é Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o nosso capítulo, então, quem são os mansos e pacíficos? Né? Esses mansos e pacíficos são aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Então, a gente vê que Cristo nos trouxe o quê? Essa afabilidade, essa tranquilidade é o que o Cristo nos mostra. Então, o exemplo que ele nos deixou foi esse, né? Então, então quando a gente fala, propaga a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, nós precisamos realmente estabelecer a concórdia entre os homens, né? Existe um livro chamado Caminhos de Volta, é um livro de Emmanuel, e existe uma lição chamada Diante da Paz, onde Emmanuel nos diz assim: a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das distensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Então por que aos mansos e pacíficos será permitido possuir a terra? Exatamente porque estes sim terão cumprido as recomendações do Mestre Jesus, né? E, portanto, terão contribuído para que a paz na terra se estabeleça. Esse é o nosso caminho, né? Por conseguinte, são eles os legítimos detentores do privilégio de habitá-la. Então, esses que já alcançaram essa pacificação, né? Esses vão ter uma rapidez, vamos dizer assim, de alcançar a terra, de poder ser bem-aventurados, conforme diz o nosso título, nosso subtítulo, né? Então, e a vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para os nossos atos, né? O Pai quer que nós façamos da brandura esse guia para os nossos atos, porque a violência não se ajusta com a felicidade, de jeito nenhum, né? Uma pessoa violenta jamais vai alcançar essa felicidade, né? Que fala nas bem-aventuranças, porque ser bem-aventurado é alcançar essa felicidade, que é o caminho de todos nós, né? O caminho de todos nós é alcançar essa felicidade relativa, não é? Então, nós agora vamos entrar no nosso tema, né? Estamos estudando hoje o item 6, que se intitula A Afabilidade e a Doçura, né? A afabilidade e a doçura, que são atitudes pelas quais a criatura manifesta exteriormente a benevolência para com os seus semelhantes, não é? E nesta mensagem, eu vou citar assim, muitas vezes o que Lázaro nos traz mesmo no próprio texto, né? Então, nesta mensagem, Lázaro nos fala dessas duas virtudes pouco citadas no cotidiano, que são virtudes pouco citadas no cotidiano dos homens, né, em geral, mas exaltadas por Jesus,
que incentiva seus irmãos, que somos nós, em desenvolvimento espiritual, a fazê-la crescer dentro de nós, pois com elas em ação seremos bem-aventurados. Então, seguindo Jesus, nós vamos conseguir sermos bem-aventurados, e para isso é necessário que a gente realmente utilize essa brandura, né, essa afabilidade. E logo no primeiro parágrafo, o Espírito Lázaro nos diz assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação, né? Aí vimos assim, que é a afabilidade. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente, é uma pessoa acessível, não é? E a doçura é a qualidade de quem é suave, meigo, brando, né? E ele nos esclarece que essas duas virtudes, afabilidade e doçura, se originam da benevolência, né? Que é a benevolência, a boa vontade, bondade para com alguém, que por sua vez é fruto de amor ao próximo. Então aí a gente entra até naquele primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? É nós queremos para o nosso próximo o que nós queremos para nós, né? Mas nem toda criatura afável e doce é benevolente e ama o próximo. Nem todos, né? Nós sabemos, nem todos. E isso significa que não basta ter atitudes exteriores. Muitas vezes nós temos atitudes exteriores, é aparência, né? Atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves. Ser afável no falar. Se tudo isso são resultados de treinamentos sociais, é o verniz social que nós chamamos, né? A aparência de uma boa educação, de uma boa índole. Aí nós estamos mostrando realmente a aparência de uma boa educação, boa índole, como ele diz aqui, né? Mas nós não estamos mostrando a nossa essência, né? Muitas vezes isso é só aparência mesmo, né? E Lázaro continua. Ele continua dizendo assim: quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. Então, Lázaro está se referindo exatamente a essas pessoas que, ao sair, ele sai de casa, coloca uma máscara e vai conviver lá fora, né? Lá fora ele vai se apresentar como aquela pessoa meiga, bondosa, acessível, não é? Mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes ele está escondendo a sua essência, né? Ele está mostrando uma aparência, mas escondendo a sua essência, não é? Então, porque quem deseja, na verdade, ser afável e suave nos relacionamentos com os outros, precisa cultivar o amor ao próximo, para com ele ter boa vontade com seus erros, suas imperfeições, suas dificuldades. Então, nós precisamos realmente entender o outro, né? Aí entra uma série de virtudes que Jesus nos deixou como exemplo, né? Que é a indulgência, que é o perdão, uma série de coisas, é a compreensão com o outro, não é? É entender os erros e as omissões do outro. Isso é o que nós precisamos para que nós realmente nos tornemos esses seres afáveis, esses seres meigos, esses seres amáveis, né? com o nosso próximo. É querer para ele o que nós queremos para nós, não é? Então, nós vimos aqui que são bem-aventurados os que, se esforçando por compreender e aceitar todas as pessoas como são, querendo para elas o que de melhor for possível, usando de benevolência para com suas faltas e omissões, tiver sempre atitudes de delicadeza e de afabilidade em todos os relacionamentos. Quer dizer, nós precisamos nos educar para que usemos de afabilidade com todos, não só na rua, não só em casa, não só com o meu vizinho, não só com o meu parente, não, mas sermos amáveis com todos.
Não é? É isso que Jesus, que Deus quer de nós também, porque somos criaturas de Deus e Ele quer de nós isso, né? Que sejamos pessoas compreensivas com o nosso irmão, que amemos o nosso irmão, porque somos criaturas dele, somos criatura de um ser perfeito. E nós queremos atingir essa perfeição como? Nos melhorando, utilizando dessas virtudes para que nós possamos caminhar, não é? Precisamos caminhar, né? Então, assim, Lázaro censura os que usam a máscara para uso externo, como eu já citei aqui, né? Usando uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. Que deformidades ocultas são essas? São as nossas imperfeições que a gente esconde, né? Mas que na menor contrariedade mostram-se como são por dentro, nas reações violentas que manifestam, não é? Então, por quê? Muitas vezes somos bonzinhos, somos afáveis, somos amáveis, até que nada nos contrarie. A partir do momento em que alguém nos contraria, discorda de nós, aí nós mostramos aquele outro lado, né? Muitas vezes mostramos, quer dizer, escondemos aquilo tudo, mas essas reações aparecem quando nos contrariam de alguma maneira, não é? Somos bons desde que nada nos traga desconforto, não é? Então, é necessário que nós realmente consigamos olhar para dentro de nós e levarmos isso para o outro, né? E Lázaro continua, ele diz assim: o mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada os incomode. Quer dizer, isso reforçando isso, o que Lázaro está dizendo, que nada os incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dado envenenado quando falam por trás. Exatamente. Muitas vezes, né, é isso que acontece mesmo conosco, quando nos contrariam, né, aquela língua de ouro, tudo aquilo que nós todo aquele comportamento, né? Toda aquela ação nossa, todo aquele comportamento afável, bondoso, ele ficou ali, né? E porque na medida em que eu fui contrariada, aí por trás eu já vou jogar os dardos envenenados que o Lázaro diz aqui. Eu jogo o dardo envenenado naquele irmão, naquele companheiro, não é? Então é isso, são coisas que o nosso que a lição, que o texto de Lázaro está nos mostrando a todo momento, não é? Porque nós vimos isso constantemente no nosso cotidiano, vimos muito. Hoje em dia, com tantas situações que a mídia nos mostra, nós estamos sempre convivendo, tomando conhecimento de comportamentos assim. Por isso, é importante que falemos muito sobre isso, para que a gente realmente consiga se modificar, consiga olhar aquele irmão que cometeu o delito com uma certa compaixão, que é o que nós dificilmente fazemos, porque fica difícil, às vezes, tomarmos conhecimento de coisas que ele praticou, que o nosso irmão praticou lá fora, e olhá-lo como irmão. Isso é muito difícil da gente a gente se modificar e olhar assim, mas é o que nós precisamos fazer, para que nós mudemos até a vibração desse planeta, não é? E nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos modificar muita coisa, e uma delas é realmente essa mudança de comportamento, mudança no falar, mudança no lidar com o outro, né? Então ele cita, né? Ele cita até em casa os tiranos familiares, né? Agressivos, incapazes de gestos de delicadeza, mas fora do lar, apresentam-se de forma bem educada no falar, no ouvir, afáveis e suaves. São muitos, a gente toma conhecimento quase que todo dia sobre esses tiranos domésticos, né? E às vezes são muito, nós olhamos a aparência, é aquilo, olhamos a aparência e esquecemos
o que ele está guardado, o que ele tem guardado. Então, lá fora, ele é uma pessoa de comportamento exemplar, né? Que nos agrada, que é delicado, mas na medida que ele pisa em casa e olha para os seus familiares, eles são agressivos, eles mudam completamente esse comportamento, não é? E é onde nós precisamos, primeiro, trabalhar dentro de casa. É o nosso cadinho ali com os nossos familiares, com os nossos parentes, não é? E é ali que a gente precisa trabalhar primeiro, não é? E na verdade, essas pessoas se tornam muitas vezes agressivas. Estamos tomando conhecimento disso a todo momento, né? Mas nós precisamos realmente, mesmo assim, tentar compreender, tentar ser indulgente para com esse irmão, para que realmente a gente consiga mudar a vibração desse planeta. Aí nós vamos ser bem-aventurados, entendeu? São pessoas destinadas, essas pessoas, né, que citei agora, né, que Lázaro cita quanto aos tiranos familiares, são pessoas dominadas pela hipocrisia, afastando-se cada vez mais da autenticidade, pessoas que não são verdadeiras. Realmente, ele não é verdadeiro, porque se ele é um outro lá fora, se ele tem um comportamento na rua e outro comportamento em casa, ele não é uma pessoa verdadeira, né? Então, eu consultei aqui, foi até também o nosso irmão até nos deu também essa colaboração, não é, da Revista Espírita, onde eu já tinha, inclusive, também consultado e achei bastante interessante ele nos mostrar. Então, eu peguei uns trechos da Revista Espírita de outubro de 1860, que tem como título A Hipocrisia. Então, nesse texto, Lamennais é um espírito que através do médium chamado Senhor Didier Filho, então Lamennais diz assim: deveria haver na Terra dois campos bem distintos, o dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem o mal abertamente. E ainda no texto ele continua dizendo, porque eu peguei trechos, né? Ele continua dizendo: quantos homens parecem honestos, porque a aparência muitas vezes engana. Cristo os chamava sepulcros caiados, isto é, a podridão interna, o mármore por fora brilhando ao sol. E termina ainda dizendo, ainda peguei o final do texto, quando ele diz assim: a hipocrisia, entendei bem, é o vício da vossa época, e quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade, vai cair aqui. Não. Mentis. Então, aí nós vimos aí, porque as palavras ela têm o seu valor, né? Desde que ditas de coração e acompanhadas de gestos que as justifiquem. Então, que aqui as palavras que saiam da nossa boca seja também acompanhada de gestos que possam justificar aquela forma, né, de falar, aquele entendimento, né? Principalmente de atitudes de auxílio ao próximo. A honestidade e a sinceridade para conosco, que nos leva a ser autênticos, a nos apresentarmos a todos como somos, imperfeitos sim, mas nos esforçando para melhorar, né? Então, esse esforço, ele aparece quando a gente, num impulso, uma vontade de agredir, de revidar, nós nos controlamos, né? Nós nos controlamos. Então, aí não é hipocrisia, independente dos outros perceberem ou não, nosso esforço de bem proceder. É uma agressão a alguém que foi sentida, pensada, mas não realizada. Por quê? Precisamos sempre estar precavidos, porque ainda possuímos o germe da agressão. Então, precisamos nos precaver. Precaver como? Estar sempre atento às nossas dificuldades. Sempre. Muito atento, trabalhando sempre isso em nós, né? Isso, no caso, foi uma vitória que, por certo, estimulará outras,
até que não haja mais a necessidade do raciocínio para reprimi-la, pois estará eliminada de nosso interior, né? Então, nós precisamos o quê? Analisar as nossas reações. Precisamos analisar as nossas reações, não é? Eu penso que o dia em que maior número de pessoas agir de forma autêntica consigo mesmo e com os demais, inspirando confiança uns nos outros, originando respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um, a Terra estará bem mais próxima de se tornar um mundo regenerado. Porque é importante que trabalhemos tudo isso para que realmente a gente parta para um mundo regenerado em situação boa, né? Participe desse mundo regenerado, não é? Então, aí assim termina, né? Então vou falar que Lázaro termina dizendo assim: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus, né? Então, por quê? Porque Deus nos conhece, Ele conhece a nossa essência, porque foi Ele quem nos criou. Então, Ele conhece exatamente como nós somos. Nós podemos enganar os homens, né? Mas não podemos enganar a Deus como Lázaro. Lázaro é claro quando ele fala isso, não é? Porque Deus nos conhece bem, né? Então, só pode dar amor quem o tem. Não adianta, né? Então, partindo do amor que sentimos por nós mesmos, podemos amar o próximo, porque precisa era amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a mim mesmo, eu amo o meu próximo, não é? Aí eu vou aqui na questão 872 do Livro dos Espíritos, no segundo parágrafo, né, onde Kardec nos esclarece. Essa questão 872 também foi uma colaboração muito importante do seu Juan, né? E eu peguei partes também importantes que eu estava pesquisando a escolha das provas e tudo isso, e veio assim resumir tudo isso, né? Então ele diz, eu peguei trechos, um que diz assim: o espírito desligado da matéria, no estado errante, faz a escolha de suas existências corporais futuras, conforme o grau de perfeição a que tenha chegado. E, como temos dito, é nisto, sobretudo, que consiste seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é absolutamente anulada pela encarnação. Se ele cede à influência da matéria, é porque sucumbe às próprias provas que escolheu, e para ajudá-lo a vencê-las, pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Peguei outro trecho que diz assim: segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Está lá na pergunta 645 do Livro dos Espíritos, dizendo que não há arrastamento irresistível, né? O homem sempre pode tapar os ouvidos à voz oculta que o incita ao mal, em seu foro íntimo, como pode tapá-los a voz material daquele que lhe fale. Então, quando a gente entra num processo de grosseria, que a gente sai do sério, como diz a gíria, né? Estamos num procedimento afável e, de repente, algo aconteceu que nos aborreceu e a gente saiu do nosso prumo, né? Se nós saímos, nós vamos receber a companhia de quem? A companhia exatamente daqueles irmãos sofredores que vão, naquele momento, potencializar aquele nosso estado. Então, é onde entra, depois vem até mais a questão da cólera, vem falar, que é o subtítulo seguinte, que é exatamente isso, porque a gente entra naquele processo e esses irmãos que ainda não têm muita consciência do seu estado, eles vêm e potencializam aquilo e gostam daquilo, não é? Então aquilo vai ficando cada vez pior. Por isso a gente toma conhecimento de tanta coisa grave aí que está acontecendo a todo momento, porque são essas situações de que a gente realmente que a gente sai do nosso estado normal, sai daquela situação de afabilidade,
de doçura e entra num processo que nos desagradou porque alguém tem um ponto de vista diferente do nosso. Né? Porque a gente vê tanta agressividade porque o outro pensa diferente, é na questão política, é na questão de futebol, até do esporte, né? Tantas coisas que a gente vê aí, que é religiosa, questão religiosa, né? Que também traz tanta dificuldade, tanta diferença de ponto de vista, porque nós esquecemos, às vezes, de respeitar o do outro, né? Isso é uma forma de agressão, é não querer olhar o outro também com o ponto de vista dele, com as convicções dele. Se ele tem uma convicção, ele tem uma religião, nós temos que respeitar a convicção dele em todos os sentidos, porque foi para isso que nós chegamos aqui. E é para isso que nós estamos caminhando, não é? Exatamente para isso que nós precisamos caminhar, para que a gente possa alcançar essa bem-aventurança, alcançar, sermos realmente bem-aventurados, né? E chegarmos mais depressa nesse mundo que nós sairmos desse mundo de expiações e provas para chegarmos nesse mundo de regeneração. O planeta já está se transformando, a gente sente que isso já está acontecendo, por isso tantas coisas vêm acontecendo, tantas coisas aí estão, a todo momento a gente toma conhecimento, mas nós precisamos mudar a nossa vibração, mudar a vibração mesmo. De que maneira? Praticando tudo que Jesus nos deixou, entendendo que somos filhos de Deus, que somos irmãos de Jesus, né? E que temos livre-arbítrio. Então, o que eu vou fazer com o meu livre-arbítrio? Não é? Que escolha eu preciso fazer para que eu caminhe, para que eu melhore, né? Para que eu busque esse caminho, que é o caminho da perfeição. Porque nós todos estamos seguindo o mesmo caminho, não é? Quantas vezes nós vimos a exemplo de Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos, quando ele era Saulo, né? Perseguia os cristãos e agia daquela forma terrível, não é? Se bem que nós podemos considerar que ele era um ser que agia fielmente, ele acreditava naquilo que ele fazia, entendeu? Mas ele perseguia os cristãos, ele mandava matar, ele fazia uma série praticava uma série de atitudes assim violentas, né? E, no entanto, quando ele vê Jesus na estrada de Damasco, o que acontece? A partir dali ele se modifica e passa a fundar igrejas, né? E ele então passa a ser Paulo de Tarso, levando a afabilidade, levando àqueles cristãos o amor ao próximo, praticando o amor ao próximo, né? Levando esses cristãos a realmente progredirem, mostrando o caminho do bem, não é? Quer dizer, ele realmente virou a chave, como a gente diz, virou a chave, né? E muitos aí a gente ainda vê que pode virar a chave, sim, pode, por que não? Né? Basta que a gente busque isso, busque essa melhoria, né? Nós precisamos realmente buscar essa melhoria dentro de nós, né? E entender que somos espíritos imortais, entender que a vida não está só aqui, né? Porque aqui na Terra nós estamos, mas somos espíritos imortais, nós não vamos morrer e vamos caminhar e vamos evoluir, vamos crescer e vamos reencarnar, não é? Agora, se nós reencarnamos num planeta que ainda passamos por tanta dificuldade, é porque nós temos um passado ainda nebuloso. Nós não somos, pessoas boas, boníssimas, não somos ainda, não é? Não somos ainda. Por isso a gente precisou passar por tantas tribulações nesse planeta que nós estamos vivenciando, não é? Então precisamos trabalhar, precisamos nos melhorar, trabalhar em nós essa transformação moral, transformar em nós, nos tornarmos homens de bem, que nós precisamos ser homens de bem, né? É o que a doutrina espírita nos traz, né? Nos mostra, é que o grande objetivo da doutrina espírita
trazer para nós isso, fazer com que possamos nos tornar homens de bem. E para que nós sejamos homens de bem, nós precisamos respeitar o outro, nós precisamos levar ao outro o amor, levar ao outro o perdão, entender o outro, né? Ser indulgente com o outro, não é? Porque quem sofreu mais do que Jesus, né? Jesus sofreu aquilo tudo, foi vilipendiado, ele chegou, né? E diante daquilo tudo ele chega e diz lá na crucificação, né? Quando ele já vai passar por aquilo, ele pede perdão a Deus. Ele não, que mais importante isso, ele não disse eu perdoo, ele pede ao Pai que perdoe. Por quê? Porque ele não precisava perdoar. Jesus não perdoou ninguém, ele não precisava perdoar, porque ele não se ofendia. Então, se ele não se ofendia, ele não precisava perdoar. Aí ele pede ao Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por que que ele pede perdão àqueles irmãos? Porque ele sabia o que eles iam praticar, né? Então, aquela prática daquilo tudo que eles iriam fazer, eles iam sofrer as consequências, porque nós sofremos as consequências dos nossos atos. Tudo que nós fazemos de bom, tudo que nós fazemos de ruim, tudo traz consequências. Por isso a gente se melhorar, para sofrer as boas consequências, né? Que a gente precisa, na verdade. E Jesus, ele pede perdão, ele pede ao Pai que perdoe, porque aqueles irmãos ainda eram ignorantes, eles estavam errando por ignorância, então não sabiam o que estavam fazendo, iam ter que sofrer as consequências por aquilo tudo, por aquelas maldades, aquelas coisas todas, aquelas crueldades, por não entender ainda o amor ao próximo, né? Por faltar ainda a eles esse entendimento que nós já temos. A partir do momento que nós já entramos para a doutrina espírita, a partir do momento que já nos comprometemos com o Evangelho, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás, né? Nós só precisamos progredir e seguir o Evangelho. Não tem mais, então nós já temos conhecimento. Então, é lógico que numa situação de tratar mal, de grosseria, de maldade, nós vamos ter que responder por isso. E é por maldade de Deus? Não. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bom. Então, se a gente passa pelas tribulações, a gente passa porque a gente não é santo. E se passa pelas tribulações, não é punição de Deus, como muitos acham, né? Por ele ser justo e bom, ele não nos pune, ele nos educa. Ele nos educa. Ele olha para a gente como quem diz assim, olha, tira o dedinho da tomada que você vai levar um choque. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Quando é pequeno, não bote o dedo na tomada, não é isso? Aí a criança vai numa distração nossa, bota o dedo na tomada e toma um choque e chora, nunca mais bota o dedo na tomada, não é isso? E nós somos esses eternos crianças com o dedinho na tomada, estamos sempre cometendo erros, cometendo dificuldades, né? Mas buscando já através da doutrina espírita a nossa melhoria como espíritos imortais, entendendo que vamos caminhar, que vamos prosseguir, que vamos continuar trabalhando, não é? Então, isso é que vai fazer com que nos melhoremos, né? Então, aqui ainda nesse final do texto da 872, ele diz assim, acresça-se que, apesar disto, o homem não está privado de sua iniciativa. Ele não deixa de agir por impulso próprio, visto que definitivamente ele é apenas um espírito encarnado que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Então, aqui, nessa 872, Kardec está nos explicando tudo. Exatamente isso. Então, o que que eu vou fazer da minha escolha, do meu livre-arbítrio? Se eu preciso caminhar, se eu quero ser feliz, né? Ser bem-aventurado, que a felicidade não está aqui, né? A felicidade não é desse mundo, mas a felicidade está adiante, a gente vai alcançar a partir do momento em que nos tornarmos homens de bem, em que nos tornarmos bons espíritas, bons cristãos, acima de bons espíritas, bons cristãos, né? Nós precisamos trabalhar isso em nós. Então, que nós possamos realmente
entender isso, né? Trazer para dentro de nós essa benevolência, né? Trazer dentro de nós essa afabilidade, essa doçura para com os outros, para com os nossos, para com todos. É lento? É lento. Demora um pouquinho? Demora. Porque a gente já tem cristalizado dentro da gente uma série de coisas. É a nossa essência, né? É a nossa essência. Mas nós temos que prestar atenção para que a gente não aparente uma coisa que nós não somos, mas que nós trabalhemos mesmo, porque aí, se nós trabalhamos a nossa essência, nós vamos refletir lá fora, né? Aquilo que nós somos mesmo, bons, né? Nós vamos refletir essa bondade. Agora, se a gente não trabalha, nós vamos cair nessa aparência aí, de bondosos lá fora, mas de tiranos dentro de casa, ou vice-versa, não é? Então é isso, eu não sei, eu acho que, não sei se está no momento, né, de, de terminar, mas eu realmente eu agradeço a vocês essa grande oportunidade. Tá? Muito obrigada e que Zilda Gama esteja sempre assim protegendo essa casa. Graças a Deus. Oh, minha querida, nós é que te agradecemos, um estudo brilhante, trazendo essa reflexão tão importante para que a gente possa vencer essas dificuldades. E para isso a gente tem que ouvir várias vezes. Então, que esse estudo seja propagado várias vezes em outros lugares, porque nós precisamos refletir muito nisso que você falou, na essência e na aparência. Então, e você lembra que os espíritos falaram que nós podemos transformar essas atitudes menos perfeitas em melhores, que só falta uma coisa, que é a vontade. Agora, você vê, se falta vontade, o que nós estamos esperando, né, Joseli? É verdade. Lembrou, querido? Então, você trouxe um estudo importantíssimo, porque nós precisamos estar sempre vigiando mesmo esse nosso comportamento. Então, nós te agradecemos de coração. Muito obrigada, minha querida. Então, meu amor, vamos agora para a nossa prece final. Convidamos todos esses companheiros que estiveram conosco para, juntos, unidos, em vibração de muito amor, agradecer a Deus pelos momentos de aprendizagem que aqui estivemos e pedimos nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos que auxiliaram nossa querida irmã Joseli, para que nos auxilie também nessa vontade que esteja sempre presente nas nossas ações, porque é assim que vamos conseguindo, passo a passo, despertando para a nossa felicidade futura. Obrigada, Senhor, e nos abençoe, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados. Esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Minha querida, muito obrigada e um abraço carinhoso de todos nós. E meu também para todos vocês. Agradeço também de coração. Um grande abraço a todos, tá? Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo, querida. Tchau. Tchau.